Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciando mais um teleencontro, né? Mais uma videoaula. Espero que estejam bem. E vamos falar hoje do último dos pilares do racionalismo e talvez o maior deles dentro da sua genialidade e nas áreas da ciência pelas quais ele percorreu, deixou um grande legado. E o nome dele é Gottfried Wilhelm Leibniz. É o senhor Leibniz. Então nós vimos Descartes, falamos sobre Spinoza e hoje nós fechamos com o racionalismo. Então são os três nomes mais importantes. Nós podemos citar também outros, tá? Como Pascal, por exemplo. Mas eu vou fechar com os três e aí vocês vão ter um pouco a percepção, né? A gente vai falar muito essa palavra hoje com Leibniz sobre percepção e vão perceber como que foi se construindo o pensamento da escola racionalista do século XVII, século XVIII, com a contribuição desses três nomes, Descartes, Spinoza e Leibniz. Bom, então, primeiramente, a vida de Leibniz se inicia em 1646 e ele vai morrer em 1716, no início do século da razão, século das luzes. E ele foi um grande filósofo cientista. Ele participou de muitos grupos de estudo, inclusive fundou a Academia de Ciências de Berlim, foi um diplomata, por isso ele viajou pela Europa e participou também da Royal Society em Londres, onde conheceu os grandes nomes da matemática e da física lá na Inglaterra, e onde também disputou contra o empirismo, tentando comprovar os ideais racionalistas. Ele foi doutor em Direito, foi um grande defensor de ideais, né, da metafísica, que estavam ali em decadência depois de Descartes, Spinoza e, claro, depois da presença do empirismo com Hobbes, com Locke. Mais tarde teremos aí Hume, né? Bom, Leibniz ele aparece diante de uma situação de constrangimento para o racionalismo. Então, o que seria esse constrangimento? De um lado, Descartes ele afirma que a razão poderá conhecer apenas a realidade dupla, que é a res cogitas e a res extensas. E retira a res infinitum, né? A res infinita, a realidade divina, coloca à parte, como nós vimos. E Descartes, ele dá muita ênfase ao espírito, a res cogitas, correto? Então, esse é o primeiro incômodo. O segundo incômodo que nós percebemos e trabalhamos com o Spinoza é essa visão do monismo. Deus, substância, igual physis, causa sui, realidade única, que acaba aniquilando, né, praticamente exterminando a individualidade, a personalidade dos seres humanos. Porque nós seríamos então completamente dependentes de Deus, dependência intelectual, epistemológica, né, por causa dessa relação que temos com o todo, com a natureza. Aí tem um outro problema, né, que é o problema do empirismo. Nós vamos começar já no próximo vídeo. E o problema do empirismo é a supervalorização,
à sensibilidade, aos sentidos, ao corpo, à matéria. E Leibniz, ele aí se sente incomodado, porque ele quer resgatar alguns valores. Um deles é a relação entre a alma e o corpo, lá que foi criticada nessa dualidade, res cognitas, res extensa Descartes. Depois a questão da personalidade do indivíduo, que se extingue aí diante do todo, o mono, que é Deus em Spinoza. E a questão da sensibilidade, né, do empirismo. Então, o ponto de partida deles são esses três problemas filosóficos. Então, Leibniz, ele, desde muito cedo, demonstra sua genialidade pelos estudos e pelo seu interesse grandioso na física, na matemática. Eu tenho alguns amigos professores aí de física, né? Inclusive um deles passou, né, pela faculdade de filosofia há 2 anos atrás, e eles comentam, né, quanto Leibniz é estudado na UEPG, por exemplo, em outras faculdades, porque ele é um dos inventores do cálculo infinitesimal e também o cálculo das integradas, né? Que são cálculos que também foram inventados, né, ao mesmo tempo, concomitantemente, por Isaac Newton. Em detalhe, Newton estava na Inglaterra e Leibniz estava na Alemanha. E conseguiram chegar a praticamente as mesmas conclusões. Pontos de partida diferentes, né? Mas chegaram às mesmas aplicações desses cálculos, que hoje são muito úteis em estudos de microbiologia, em estudos da matemática, estudos da informática, né? Cálculo das integradas, infinitesimal, são cálculos de referência. Na economia, quando fiz economia aqui na UEPG, por um tempo, né? Eu me lembro, em cálculo de matemática aplicada à economia, nós tínhamos lá o cálculo das integradas. Para fazer processos, né, de análise dentro da econometria, sobretudo, né? Bom, vamos continuar. Tirando então esse lado, né, super importante, de um matemático, de um físico, né? Nós temos um lado político de Leibniz. Como dizia, ele foi chanceler, foi diplomata da sua época, com ideais políticos, né, que valorizavam a soberania do povo, valorizavam as leis. Ele era um doutor em direito, que valorizava a concórdia, né, que é uma das expressões que nós vimos em Spinoza, que depende, claro, de um pacto social. Okay? Além disso, realmente eu não conheço muito do que ele pensava, né, ele pregava. O que mais marca para nós aí da filosofia moderna, em seu pensamento, é a questão da metafísica e a epistemologia. Metafísica e epistemologia que caminham lado a lado, justamente para tentar dar as respostas ao racionalismo de Descartes e Spinoza e ao empirismo de Hobbes, Locke e mais tarde o Hume, né? Bom, primeira coisa, ele questiona o pensamento de Locke, que fazia a proposição da tábua rasa, né? Nós temos uma mente em branco e, a partir das experiências sensoriais, da sensibilidade, nós adquirimos conhecimento. Então, Leibniz, ele defende primeiramente o inatismo. Para ele, existem as ideias inatas, e as ideias inatas são a fonte da razão. Elas que levam a verdade ao conhecimento. John Locke, ele falava de mecanismos da mente.
né? Parece que esse ponto o Leibniz ele não leva em conta. É uma das críticas. Ele escreve uma obra, uma crítica à metafísica de Locke, John Locke, e ele iria publicar no ano que John Locke morreu, em 1704, se não erro. E ele decide não publicar essa obra, por respeito a John Locke. Essa obra será publicada quase 50 anos depois da morte de Leibniz, uma obra póstuma. Mas ele não leva em conta os mecanismos da mente que aparecem mais tarde também em Hume, em Locke e Hobbes, né? Berkeley e Bacon, etc. Para ele era simplesmente, difícil falar simplesmente quando se trata de Leibniz, mas as ideias se revelavam nas verdades da razão e nas verdades de fato. Então há dois tipos de verdade, tá? Dois tipos de conhecimento. Então, o que são as verdades da razão? De certa forma, é o apriorismo de Kant. Então, se vocês já trabalharam, logo a gente vai trabalhar, né? Kant ele fala dos tipos de juízo, e um deles seria o juízo analítico a priori. Tá? Esse juízo analítico a priori, ele herda do pensamento de Leibniz. É o juízo analítico, lógico, que remete aos conceitos de Aristóteles de princípio de identidade e princípio da não contradição. Por exemplo, A é idêntico a A. A não é B. Tá, falando assim parece simples. Agora, deixa de ser simples quando você precisa trabalhar de forma analítica uma sentença, né, ou um conceito, ou um livro, vamos pensar assim, né, um filme, uma novela, sei lá, levando em conta que todo predicado é igual ao sujeito. Então, sujeito Reinaldo, verbo de ligação é bonito. Opa, que bom, né? Então, A é igual a A. O predicado não traz nenhuma novidade ao sujeito. Bom, quando falamos em matemática, por exemplo, triângulo tem 3 lados. É o ângulo, a soma, né, dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Tudo bem. Agora, quando falamos do dia a dia, né, das coisas históricas, né, processos espirituais, então parte-se para uma análise do predicado que é muito grande. O importante é que, na verdade de razão, né, ou a verdade da razão, o predicado concorde com o sujeito. Aqui tem um ponto interessante, repito, que é a retomada da lógica aristotélica. Aristóteles, né, depois da escolástica, né, início ali do Renascimento, ele acaba sendo abandonado. Nós vimos isso, né, nos filósofos do Renascimento. E Leibniz acolhe novamente Aristóteles no princípio lógico, e daqui a pouco a gente vai ver no princípio da metafísica. Então, um dos tipos de conhecimento que o homem consegue obter é sobre as verdades da razão. E aí que entra uma metodologia filosófica, religiosa, política, científica em Leibniz, que é muito técnica e que nos distancia da nossa metodologia, né, da nossa forma de ler, interpretar e escrever. Né? Por isso que ele escreve Tratado sobre Monadologia, um dos títulos de sua obra que chama muita atenção, né? Ensaio sobre Teodiceia, Monadologia, Dissertácio de Arte Combinatória, entendeu? São assim, a sua forma de escrever é muito matemática, porque a verdade da razão que ele tenta transmitir nos seus escritos são verdades matemáticas. Agora vamos falar a respeito de Deus, né? Vamos falar a respeito da natureza, tratando sobre ciência, falar sobre moral e ética e política, direito. Distancia e se torna uma leitura
para filósofos dos filósofos dos filósofos, né? Realmente, um dos livros mais difíceis que eu já tentei ler é o Tratado sobre a Monadologia, que requer muita paciência e uma leitura com comentários, né? Uma leitura bastante pausada, né? Porque é o seu método, né? Então, a verdade da razão é a verdade matemática, a lógica simbólica, matemática formal. Existem outras formas de chegar à verdade, ou conhecer a verdade, que são as verdades de fato. O que são as verdades de fato? Olha, novamente ele retoma o conceito de Aristóteles sobre acidente e contingência. E aqui ele vai de encontro, né? Ele vai contrário ao pensamento de Spinoza, né? Que falava que não existe acidentes. Né? O mundo está aí, o mundo é Deus, o mundo é perfeito. Né? Ele excluía a liberdade humana porque não existiam acidentes, só substância. Lembra? Então lá nas categorias aristotélicas nós temos substância, né, acidente, né, necessário, contingente, identidade, contradição. Então nesse ponto aqui das verdades de fato, se fosse Spinoza, não existiriam acidentes, contingências. Ah, eu fui roubado. Fui porque é a mente do universo. É a mente do universo. Era a vontade do universo. Mesma coisa lá em Giordano Bruno. É uma coisa que aconteceu porque estava planejado, estava pronto, né? E aqui em Leibniz é preciso interpretar porque quando se fala de verdades de fato ou verdades de processo histórico, às vezes, ou na maioria das vezes, o sujeito não é igual ao predicado. Então não tem como usar o método matemático para interpretá-lo. Bom, nessa questão então, como que pode se falar de verdades históricas, verdades de fato, né, processos, se não atingimos essa verdade por meio da matemática? Aqui ele vai entrar na metafísica, na ontologia e na defesa de Deus. Ele fala de razão suficiente. Então, há verdades da razão, e nós nos apropriamos dela, ou chegamos a entendê-las, alcançamos o seu conhecimento pelo método matemático, que é aquela clarividência de Descartes, lembra? Que é aquela perfeição de Spinoza. Mas, quando se trata das verdades de fato, aqui uma inclinação das ideias, né? Uma inclinação do nosso pensamento a reconhecer uma causa primeira a todas as coisas. E essa causa é Deus. Então, em Descartes, Deus ele existe, né? Ele é a essência porque ele é infinito, ele é bondade, né? Ele é perfeito, né? Então, há uma defesa aí da existência de Deus para poder sustentar, sobretudo, o discurso ético em Descartes. Em Spinoza, Deus é causa sui, Deus é perfeito, ponto final, Deus é a substância, a natureza, ele é tudo. E aqui há uma inclinação do sujeito a reconhecer que Deus, ele é o princípio das coisas e que ele é a razão suficiente para as verdades de fato. Como que eu posso reconhecer isso? Seria quase como uma profissão de fé partindo de um filósofo, um cientista, racionalista. Seria acreditar que Deus criou o mundo da melhor forma possível. Né? A criação do mundo ela é tal como ela é porque, entre muitas possibilidades, essa foi a possibilidade mais perfeita que se ajustava à mente de Deus. Bom, é a teoria do melhor dos mundos possíveis. Aqui remete a Spinoza, né? Quando Spinoza fala do
é um mundo que é Deus, natureza e que tudo caminha bem. Bom, esse equilíbrio para Leibniz vai ter um nome, que seria a sincronia perfeita. Então há uma sincronia entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, entre aquilo que é divino e entre aquilo que é de uma ordem menor. Inclusive o Leibniz ele faz uma hierarquia da realidade, partindo das coisas que são menos importantes, ou seja, mais relacionadas às verdades de fato, mais acidentais, até as coisas que são mais abstratas, mais puras, mais racionais ou transcendentais, como seria a mente ou como seria o próprio Deus. Bom, como que então o cientista ele pode tentar descobrir essa sincronia, essa perfeição ou o funcionamento das leis desse mundo que é o melhor possível criado por Deus, né? Voltamos à metafísica. Aí, aqui entramos com a teoria das mônadas, ou o tratado sobre a monadologia, né? Então, o que seria a mônada? Vocês podem se recordar, né, que Giordano Bruno já falava de mônadas. Mônadas como um princípio ativo, a energia, né, a força interior que movimenta a realidade. Que seria a presença, né, em partículas de Deus nas coisas. Spinoza vem falar pra gente que Deus está em tudo, né? Deus é a natureza. E o Leibniz tenta consertar isso. Então ele propõe que existem duas dimensões, então. Como Descartes falava, né? A res extensas, que ele chama de realidade material, e a res, né, cogitas para Descartes se torna para Leibniz as mônadas, ou a realidade espiritual. O que é uma mônada? Então, mônada é a unidade, né, coisa única, que compõe a natureza e que traz em si o código genético da mente de Deus. Nenhuma mônada é igual a outra. Deus é uma mônada, mas é a mônada por excelência. É a mônada que cria as outras e que sustenta o universo numa verdade racional, não de fato, na verdade de razão. Então Deus seria o geômetra, o matemático por excelência, um arquiteto do universo. Lembra aquele símbolo lá, né? Do esquadro, o compasso e um G no meio que representa a maçonaria. Pois é, Leibniz ele era maçom. Ele frequentou grupos maçônicos, né? Naquele momento. Talvez não como os grupos de hoje, mas que davam início ali naquele período do iluminismo, né? Que vai desembocar na Revolução Burguesa, na forma política, a Revolução Industrial e tudo mais, né? Então, Deus é a mônada matemática que orienta, conduz, com sincronia perfeita, todas as outras mônadas que estão hierarquicamente predispostas a seu serviço. Então, as mônadas, elas, de uma realidade espiritual, elas movimentam a matéria e elas compõem as coisas na matéria. Então, a matéria com um pensamento, uma mente, uma mônada, que seria confuso ao extremo. Então, não há movimento nessa mônada. Há mônadas que se reúnem e constroem entre si, né, um relacionamento, uma conexão entre elas mais clara. Então temos as plantas, aí vamos ter os animais, aí vamos ter o próprio homem. Pessoal, Leibniz está fazendo uma releitura a partir do conceito de átomo, né, a partir de cálculos matemáticos,
a partir da defesa do racionalismo, da crítica ao empirismo, uma releitura de Aristóteles sobre os tipos de alma. Certo? Lembram lá os tipos de alma, né? Em Aristóteles? E aí há uma mente humana, né? Uma mônada que é humana, que seria inferior somente àquela mente de Deus. A nossa alma. Então, existe em mim a matéria se reúne, ela se forma, né? Porque há mônadas que entram nessa matéria, como se fosse uma união hipostática, né? Uma encarnação, ou coisa assim, e elas movimentam. Olha lá, potência, ato. Aristóteles. E Leibniz fala de inclinação, fala de movimento, fala de vontade matemática, né? Vontade das mônadas. E elas vão ali, vão formando. Até que, num determinado momento, aparece uma grande mônada que dá o equilíbrio e faz esse mecanismo todo do corpo funcionar. Vai chegar um momento para que o melhor dos mundos possíveis continue em movimento, que essas mônadas vão decidir em abandonar o corpo. Aí começa a decadência do corpo. Aí começa o declínio em direção à morte. Mas guarda isso então. As mônadas então são unidades, né? São únicas, são singulares, elas se reúnem, elas são diferentes uma das outras e elas estão hierarquicamente organizadas para responder à vontade da mônada maior, a mente suprema que é Deus. E aí é uma reprodução, quase imagem e semelhança, né? Não falando da Bíblia, mas usando o termo bíblico, da enteléquia de Deus, né? Ou a enteléquia do homem. O que seria a enteléquia? Seria o movimento, a inteligência das mônadas em direção a algo, tá? Então a mônada e essa vontade, essa inclinação, ele chama de enteléquia, tá? Então o universo é composto de um número infinito de mônadas. Corpos materiais são substâncias compostas formadas por grupos de mônadas. Mentes são mônadas que vão desde as ínfimas, ou seja, as mais vis, até Deus. Olha que interessante, então, se Descartes falava de um mundo em três realidades, uma desconhecida, que é a res infinita, mas duas realidades conhecidas para o homem, que é a res cogitans e a res extensa. Se Spinoza falava de uma única realidade, monismo, o Leibniz vai falar de pluralismo, né? Então, pluralismo. Não existe apenas a realidade material e a espiritual, mas infinitas realidades, infinitos tipos de mônadas, inclusive mônadas que nós não conhecemos, que estão no universo, que é infinito. Então aqui ele retoma o Giordano Bruno. Como entender então essa atividade da natureza que é perfeita? Por meio da ciência, por meio da matemática, por meio das leis da física, a biologia e por aí vai. Mas o que sustenta esse estudo é a motivação metafísica, de que Deus fez o melhor dos mundos, né? Dentro das possibilidades, esse é o melhor que há, e que cabe à mente humana maior clareza, distinção à la Descartes, para poder alcançar o conhecimento. E aí entra uma coisa interessante para Leibniz, que é o princípio da autocorreção. As mônadas são tão inteligentes, e aí a nossa mente, que é uma dessas mônadas, né, que é a alma, que ela é capaz de se converter, né, no sentido religioso, mas vamos falar num sentido pedagógico, de procurar correção. Seria como uma faculdade, uma habilidade da mônada de perceber que a sua inteléquia, a sua atividade de inteligência, inteléquia, a sua força vital, está caminhando para o lado errado. E aí ela vai fazer todo um esforço para tentar corrigir a si mesma. Certo? Talvez só para terminar aqui, eu queria citar uma questão em relação ao espaço e tempo, né? Leibniz é tão importante dentro da matemática
que ele antecipa até um pensamento de Einstein. Einstein vai falar sobre a relatividade temporal, né? Espacial, etc. E o Leibniz também fala. Né? Lembram lá atrás, o Giordano Bruno também falava, né, da comunicação entre as coisas. Então, o que seria o espaço e o tempo, né? Seriam noções, né? Noções da realidade. Não seriam coisas em si. E aqui, mais tarde, o Kant vai ter que corrigir, né, esse conceito de noção como categoria. Então, veja, Leibniz ele faz uma ponte de Aristóteles a Immanuel Kant. Para Leibniz, o espaço é relação e o tempo é relação. Relação de ordem, de coexistência das coisas. Não são coisas em si. Bom, seria o tempo, a ordem das sucessões, e o espaço, o ponto de vista, né? Ou aquilo que é relativo a dois objetos, a dois pontos que se movimentam entre si, mas que não causam no espaço nenhuma diferenciação à sua substância, à sua mônada. E a mesma coisa em relação ao tempo. Então, aquilo que eu fui há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, como mônada não mudou em nada. Do ponto de vista ontológico, né? Apenas estou participando ou caminhando, né, numa ordem de sucessão do tempo. Ah, mas eu mudei, o meu corpo mudou. Claro, porque as mônadas começaram a perceber que está na hora de me deixar esse corpo embora, né? Para que o mundo seja melhor, é preciso que eu passe por esse mundo. Seria o fim, a morte, né? A aniquilação das coisas. Do ponto de vista moral e ético, político, porque é um concerto. Então a mônada mente, ela vai tendo mais clareza da inteléquia, ou seja, da direção da força vital, da inteligência, que tenta discursar sobre todas as outras mônadas, que tentam agregar toda essa matéria, né, para que continue indo para frente. Então imagina assim, uma grande reunião de matéria, de mônadas que compõem o fígado, o pulmão, os dentes, né, a unha, e lá no topo dessa hierarquia, dessa cadeia, tem a mônada, a mente, a alma, convencendo qual direção que esse Reinaldo vai tomar para a vida. E aqui então entra um outro tema, e é o último que eu vou falar sobre ele, que é a questão da percepção, da apercepção e de petite perception, ou das pequenas percepções. O que seria percepção? Então, nesse momento, eu percebo a realidade ao meu redor. Esse aqui, né, essa explicação que eu estou dando, na verdade, dialoga com o empirismo. Né? Aquela adequácia, aquela relação que há entre objeto e sujeito. Então, perceber. Né? Eu tenho uma luz aqui acesa à minha frente porque eu percebi que sem essa luz aqui à minha frente criava sombras no meu rosto e o nariz ficava torto, a boca torta. Eu não consertei isso, mas também não quero ficar cego com tanta luz na minha cara. Mas a percepção, então, da realidade sensorial. Aí existe a apercepção. O que é a apercepção? É a percepção de um todo, mas não das suas partes. Então, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu, né? Como é que chama? Um trovão? Quando cai um raio, faz um trovão, né? Acho que é esse o nome. E aquele barulho imenso. Então, eu não percebo onde caiu o raio e como que o som, de modo acústico, na física, nas suas leis e regras, provoca esse som. Mesma coisa um terremoto. Então, eu já vi um terremoto. Eu estive num lugar lá em Israel, em Jerusalém, e uma noite deu um terremoto. Foi pequeno, na escala Richter, né, como falo. Mas eu acordei à noite, 3 da manhã, sei lá,
e tremia, né? A janela, era uma janela, a parte de fora, a persiana, né? Tudo de aço, então tremia e eu acordei. De onde vem esse barulho, né? Como que se provoca esse tremor? Então isso é a percepção. Então percepção sensorial, a percepção, eu compreendo o todo. Vamos pensar aqui mais um exemplo. Quando eu escuto uma sinfonia, né, um concerto, né? Eu assisto pela TV Cultura, né? Então, eu escuto aquele volume, né, de instrumentos, de melodias dentro do seu ritmo, né, na sua harmonia. Mas eu não percebo o fagote, o clarinete, ou o primeiro violino, o segundo, o terceiro, qual a diferença entre eles. Não sei o nome dos instrumentos. Então, a percepção seria uma clareza, uma comunicação do todo. E aqui chegamos nas pequenas percepções, ou petite perception, que eles chamam. E aí tem tudo a ver com a ideia do tempo e do espaço. Na ordem da sucessão das coisas, então vamos imaginar no tempo, nós temos pequenas percepções, e essas pequenas percepções passam batido. Cada segundo vivido, ele passa batido. Eu me lembro de alguns instantes do que eu vivi hoje, mas não me lembro de todos. Mesma coisa em relação ao espaço, né? Então ao tempo, seria os segundos, os minutos, né? Mas em relação ao espaço, para se chegar em algum lugar, eu tenho que dar pequenos passos. E esses pequenos passos produzem, né, a chegada a determinado ponto X ou Y. Agora pensa do ponto de vista da consciência, da mônada, que seria a mente e a alma. E aqui o Leibniz lhe abre uma porta para a psicologia. Mais tarde ele vai ser estudado, inclusive, vai ser citado pelos psicólogos, né? Ele fala de limiar da consciência. Então, percepção, apercepção, pequenas percepções. Então, na percepção, eu compreendo a realidade e posso achar, acreditar que isso é a realidade. Na percepção, então eu posso sentir euforia, sentimentos, medo, sei lá, estupor, né? Me assustar, posso me emocionar, mas não entendo as pequenas percepções. E são nas pequenas percepções, ou nos pequenos detalhes, como diz o famoso provérbio alemão, que mora o diabo, né? E esse é o limiar da consciência. O limiar que nos levaria ao real conhecimento da inteléquia, que é a direção à força vital, que faz com que a nossa mônada interaja com outras mônadas e respeite essa sincronia, essa ordem universal do arquiteto do universo, o geômetra matemático que é Deus. Tá bom? Uma curiosidade, né? Pascal, ele inventa uma calculadora chamada Pascaline, fazia adição e subtração. Leibniz inventa a primeira calculadora completa, né? Você deve ter uma digital em casa, ele era muito maior, que fazia a adição, subtração, multiplicação, divisão e raiz quadrada, pensa, né? Então ele é um gênio. Uma outra questão também foi a sua relação com as ciências da natureza, o microscópio, etc. Então ele teve o contato, né, com o microscópio e aí analisava bactérias, né, analisava pequenos seres que eram invisíveis aos olhos. E ele percebia como essas bactérias, esses micróbios, né, eles se reproduziam, se desenvolviam e tinham inteléquia. Então força vital é a direção para poder cumprir o que queriam. Fico imaginando nesses dias aí de coronavírus, né? Aquilo que nós vemos aí como um vírus, né? Que é capaz de atingir vários órgãos, né? E chegar pela sua inteléquia no objetivo que ele tem em questão de poucas horas, inclusive, né? Tem gente que chega no hospital, a gente está acompanhando pela televisão, pelas informações, né?
E de repente chega lá no hospital em questão de horas, está com pulmão e outros órgãos, né, completamente devastados pelos vírus que reproduzem tão rapidamente e atinge o objetivo, uma meta. Como que foram programados para fazer isso? Né? Como que chegam a fazer isso? Né? Por isso que o Leibniz ainda hoje é referência nos estudos da microbiótica e física e matemática, né? Informática, etc. Porque há uma certa inteligência artificial, não é? Que se fala muito dentro da filosofia, né? Da mente, etc. Há uma inclinação do pensamento, né? Há uma inclinação da natureza. Nós vemos nos animais, nas plantas, né? Há uma inclinação a buscar resultados, há uma força vital. E para Leibniz seria por parte das mônadas que isso aconteceria, né? Bom, sobre as críticas, né, em relação a Leibniz, bom, tem uma crítica aqui em relação, no livro que eu estou lendo, acompanhando, é a questão da causalidade, né? Deus como a causa, né, do universo. Então parece que a explicação dele sobre razão suficiente é simplista, porque ele tenta fugir, né, do que Aristóteles apresenta como demonstração do ser e como Tomás de Aquino apresenta nas 5 vias, ou seja, a partir da realidade material da criatura para a criação. Então, talvez aqui é um ponto falho, né? Ele usa a lógica simbólica, formal, matemática, para tentar encontrar razão suficiente para os acidentes no mundo. Bom, eu não quero chegar aqui ao simplismo, né, de falar que a razão suficiente seria assim, Deus quis. De certa forma, sim, Deus quis, mas quis por uma razão. E essa razão é suficiente para que possamos compreendê-la. Então, quando a pessoa diz, aconteceu tal acidente, lá morreu, porque Deus quis. Peraí, tem que estudar por que Deus quis. Na verdade, é isso que o Leibniz deseja. Ele quer que você entenda a inteléquia as inteléquias, né, as inteligências, a mente do universo, né, que está aí nas mônadas. Sobretudo na mônada infinita que é Deus. Pessoal, então a gente para por aqui com o racionalismo. No meu próximo vídeo, então na quinta, sexta eu posto para vocês, vai ser sobre Francis Bacon, acho, tá? E aí a gente começa com o empirismo. Então, abraço para vocês, fiquem bem, até mais.